Estamos agora na zona arqueológica de Cobá. A partir de agora nós vamos visitar esta zona arqueológica. Para você que conhece aqui a região, acompanhou outros programas, sabe que são três as principais zonas arqueológicas aqui dessa região da Riviera Maia: Tulum, Chichén Itzá e onde nós estamos em Cobá. Esse aqui, qual é o nome, por favor? Genaro. Como? Genaro. Genaro, que é o nosso motorista da nossa limusine, que vai nos levar até o templo principal. É a maior pirâmide, digamos que é uma pirâmide, um templo, um castelo da região da península de Yucatán. Tem mais de 40 metros de altura. ¿Cuánto tiempo hasta el tiempo? 10 minutos? A la grande. Ah, sim. Gracias. Vamos embora então conhecer aqui a zona arqueológica de Cobá. Da entrada da zona arqueológica até a pirâmide principal, o templo principal, são mais de 2 quilômetros. Então, você tem a chance de pagar uma taxa a mais e poder utilizar uma dessas limusines para nos levar até o templo principal. Los mayas nunca existieron con este nombre. Maya es una lengua. ¿Quiénes son los mayas entonces? 24 grupos. Grupos que sus nombres son chenes, son del río Bec, los cocoms, los itzáes de Chichén. Todos ellos son los mayas. Ellos falaban una lengua, que era la lengua maya. Tú falas maya, pues sos mayas, ¿no? Españoles, ¿no? Ok. Y este comentario es para que entendamos que el estilo arquitectónico de Cobá es un estilo arquitectónico con influencia chen y del río Bec. No han llegado los toltecas como en Chichén, del altiplano central, que fueron los que modifican los estilos arquitectónicos y los que tracen la serpiente con penas. Ah, sí. Uy, un elemento que impera la arquitectura de Chichén es un elemento serpentino. Serpentes en todas partes. Aquí no. Aquí ainda no. Aquí no vamos a encontrar que las construcciones no son tan lineales. ¿No? ¿Sí, Lebra? Sí, sí. Trazos muy lineales, muy... Aqui não, aqui são redondeados. Os brasileiros conhecem mais Chichén Itzá, que é uma das 8 maravilhas do mundo moderno, e Tulum pela proximidade com a região mais turística, mais pela zona hoteleira, tanto de Playa del Carmen, própria Tulum, quanto Cancún. Mas essa região da zona arqueológica de Cobá, ela é muito importante. E você conhecendo as três regiões, Chichén Itzá, Tulum e Cobá, você vai começar a entender muito melhor a história maia. Esse aqui é o templo maior, né? E é o maior templo que temos, como eu falei agora há pouco, em toda a península de Yucatán. 42 metros de altura, são 120 degraus até lá em cima. Infelizmente, em tempos de pandemia, está fechado o acesso para você subir até os degraus. Tá calor pra caramba, morrendo de vontade de subir até lá. No calor deve ser 120 degraus, 42 metros de altura, bastante complicado. Diferença entre os templos básica de Chichén, de Tulum e aqui de Cobá. Chichén mostra todo o conhecimento maia de cartográfico, geográfico, astrológico, a simetria, o fato de nos dois equinócios você conseguir ver uma serpente exata, é um negócio impressionante. Acho que para a nossa sociedade, Chichén, o templo de Chichén é o que mais nos impressiona.
Esse templo impressiona demais pelo tamanho dele, é o maior de todos, e ele funcionava como um observatório. Só para antes de eu falar um pouquinho mais aqui de Cobá, eu vou chamar o Vitor Solis para explicar melhor do que eu. Em Tulum funciona principalmente como um farol, pela proximidade óbvia ali da costa. Mas eu vou chamar o Vitor para explicar melhor, muito melhor do que eu, essa maravilha construída pelos maias. Vitor, essa aqui, eles chamam de Lá Maior. Qual o nome maia desse templo? Se llama Nohosh Mul. Nohosh, un nombre que tiene dos palabras mayas. Nohosh, que significa grande. Mul, montículo o pirámide, castelo, templo. El gran templo. Eso es Nohosh Mul. Quando eles construíram, basicamente era um observatório. Aqui também, como todos os outros templos, tem a função de uma tumba, correto, né? Uma estrutura funerária. E uma estrutura funerária. E o mais importante daqui, para diferenciar dos outros templos, é que era um observatório muito alto, né? Correcto. Tiene 42 metros, es la construcción más alta de la península de Yucatán, 120 de grados. No es la mayor de Mesoamérica, del mundo maya. Esa está en Tikal, en Guatemala, pero de Yucatán, que es lo que nos interesa, es sin duda la mayor. Esa es. Acho que muita gente já ouviu falar numa teoria maia que dizia que o mundo acabaria em 2012. Foi uma interpretação totalmente errada, afinal estamos em 2021 vivos aqui, né, Vitor? Mas tudo tem a ver com essa... Eu acho que o que a gente conhece hoje parece uma lápide, né? É uma espécie de lápide, mas na verdade como é que os maias chamavam? O que dizia essa lápide? La bautizaron como una estela. Una estela, así con ese nombre femenino, es un monolítico de piedra y un marcador de tiempo. Se utilizó para grabar no solo quién estaba gobernando en ese momento, sino que colocar con esa escritura jeroglífica, fonética, idiomática, hacia de logos, fraseológica, con glifos numéricos y auxiliares, una data, una escritura muy compleja y marca una data. La 2012, lo único que el maya falou es el final de una era. Ali está escrito, em 2012 se encerra uma era. Exactamente, un final de una era, pero si ese es el final, todo el mundo preguntaría, bueno, ¿cuál es el principio de esa era? 3113, que el maya le llamó Alautún, y Alautún significa la primera pedra, la primera data. Y ahí comenzó a contabilizar el maya sol por sol, ¿verdad? Desde que nace el sol hasta que muere es un día. Y eso es un kin para él. Después lo reunió en 20 días, que era un winal, un mes. Después un ano, en 360. Después 20 años, un catún. Después 400 años. ¿Por qué de 20 en 20? Porque así fue el sistema numérico de los mayas. Vigesimal, múltiplo de 20, en un lenguaje binario. Entonces, ahí está todo esta era, que es de 5125 años. Y que no fue el fin del mundo. Es simplemente un ciclo más que representa un inicio más. E quando visitar a zona arqueológica de Cobá, não deixe de passar também nos 3 cenotes que ficam muito próximos, a menos de 5 quilômetros de distância. Então 5, 10 minutinhos de carro, você vai ver formações incríveis. Antes de visitar o cenote para poder se banhar, um dia bastante quente hoje, a gente precisa tomar uma ducha para poder tirar todo o cosmético do nosso corpo. Afinal, trata-se de um lugar natural. E o idiota que entrou de máscara. Ainda bem que a gente traz algumas máscaras extras, né? É tanto costume que essa aqui já foi inutilizada. Agora sim, né? Chegou a hora de visitar o Tankach-Ha, que significa água profunda. Eu acho que eu vou dar um mergulho.
Uma das coisas importantes de você sempre contratar um receptivo é que eles sabem os melhores horários para você poder desfrutar das atrações da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente está visitando esse cenote e não há mais ninguém, só o nosso grupo. O grupo de 2. Mas é só o nosso grupo visitando esse cenote. E agora a gente vai visitar o segundo cenote, o Chu Ha. Chu é pingar, gotejar, água que pinga. Acho que lá embaixo eu vou descobrir por que desse nome. Conforme vai ficando silêncio, você vai ouvindo as gotas caindo e vai entendendo por que esse cenote é chamado de água que pinga. Estamos agora em uma autêntica aldeia maia, para conhecer os costumes, para saber um pouquinho mais da história dos maias, da culinária dos maias, por que não? Ahorita van a escuchar en la lengua maya cómo es recibir a una persona. Malo in titalakles belae, ki makiliwole katarashim batonesh, o itulumal sunankap. E bela tu siyang tangkom, samang. Nohol. Ete chiking. Ete laking. Betu siyang ipatkes tu kakilis yung cash. Yung boti tinos sukung butas kiles. Ete sial kakako. Ibay tu siyang ganu kaabislet kilis yung sil taktalung kabales. Ito pa kioli siyang. Ibay siyang ganu yoksiles taktawoto chis. Yung boti tesa katashim batones belay. Ibela tu siyang kinchang este supet sak. Waya na binat sama bay tu nakayak tu nobo achang bay tu supai. Bela kinchang sek tu ne pizza tu ta holesh o sabeo ma mutsa te chi baho. Chi bawin ki. Te bela o kna kinchang cho tu ne pizza ta holesh tu. Te bela que ele vai curar, hein? Que se cash, se tu tem que ir na senititim, se metlong kabilo kutalo siya nintan, bela tu siyang ipat ko sunta ka bela o kang kiniloba. Yaya holi ti chiba holi, be tu siyang tatutang holo, bela tu siyang tagano kalo, tu siyang te bela o kang hakim, yung bot ti siyang titetsi. Esse aqui é um dos tipos de abelhas maias. O que a abelha maia tem de diferente das outras abelhas que a gente conhece? Mais importante de tudo, ela não pica, ela não tem ferrão. Então, se ela vier na nossa mão, não tem problema nenhuma. Essa é a Chunankab, é um dos 2 tipos importantes de abelha maia. Basicamente, no início da vida, o bebê nasce, ele tem o leite materno e ele ganha um complemento, bebê maia, do mel feito por essa abelha misturado com o leite do milho. Esse tronco não é um tronco comum. Esse tronco é oco. Dentro fica a colmeia dessa abelha Chunankab. A natureza e a história maia juntas formam algo muito interessante, um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Ahora les voy a dar a probar lo que es la jalea real. La jalea real es la miel más pura, que solamente es consumida por la abeja reina. ¿Sí? Esta miel, ahorita van a saber cómo es. Não tem açúcar, não tem água, pura. Só a abelha rainha é que recebe esse tipo de mel e eu vou ter o privilégio de provar esse mel real. É bem diferente. E agora nós vamos provar a verdadeira culinária maia. Primeiro eu pego aqui uma tortilha, tá quente, olha que delícia. Aí eu coloco o ovo orgânico com chaya, que é uma planta medicinal. Ela é muito indicada fazendo um chá para quem tem cálculo renal. Essa aqui é a semente de abóbora. Vou colocar um pouquinho.
de semente de abóbora, tomate, molhinho de tomate. Esta é muito picante? Um pouquinho. É sim, então essa aqui é pimenta, então essa aqui eu vou colocar só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Então, fiz aqui a minha tortilha com ovos orgânicos. Vocês viram as galinhas enquanto a gente estava conhecendo aqui essa comunidade maia. E agora eu vou tirar a minha máscara, que eu estou sozinho, para provar. Muito bom. É impressionante como ao longo dos anos nós vamos nos esquecendo dos nossos ancestrais, do nosso passado. E essa comunidade maia, que fica bem próxima à zona arqueológica de Cobá, está tentando resgatar tudo o que tem no passado dessa região, da Península de Yucatán, de boa parte da Riviera Maia, do México, da América Central, que é a história maia. E em tempos de pandemia, a gente esqueceu tanta coisa que poderia nos ajudar a superar essa fase difícil, e os maias justamente têm muito a nos ensinar. Nessa comunidade, por exemplo, a cada árvore que eles tiram da natureza para fazer a moradia, para utilizar para transporte ou qualquer tipo de uso, eles plantam 3 novas árvores. Uma árvore semelhante à que eles retiraram, mas uma árvore de fruto e também uma árvore medicinal. Isso vai deixar com que a cultura, os descendentes, sempre tenham no mínimo um sustento, que cuidem da saúde e que essa árvore tenha uma outra para substituir o lugar. Esse tipo de passeio não existia antes da pandemia. Essa comunidade maia, sim, já existia. Essa aqui é uma propriedade privada, eles viviam aqui para o próprio sustento, com tudo que tinha e que tem ainda nessa propriedade. Com a pandemia, muitas atividades, muitas experiências para nós turistas acabaram se fechando aqui na Península de Yucatán, em Cancún, na Riviera Maia. E aí eles tiveram a ideia de abrir as portas para os turistas, para os viajantes, para mostrar a importância de você conhecer a cultura maia, para você inclusive conseguir passar por esses tempos difíceis de uma forma muito mais, digamos assim, saudável. Eu gostei bastante desse passeio, dessa visita. Eu espero que vocês tenham curtido também o nosso programa de hoje. Sempre lembrando que você pode acompanhar o Partiu Band News no rádio, com entrevistas mais longas, com mais histórias, no bandnewsfm.com.br. Clique na aba Colunistas, procure pelo Partiu Band News ou ouça ao vivo às sextas, sábados e domingos, e também a nossa coluna diária na programação. Na semana que vem tem muito mais, a gente vai continuar contando um pouquinho dessa história, como é que foram esses 15 dias no México. Tchau e até a próxima!